Fala, Júnior, tudo bom? Fala, Edu. Calma aí, deixa eu ajeitar Bom. minha câmera. Que quando divide a tela dá uma diferençazinha aqui. Pronto. Também vou afastar um pouquinho aqui, porque minha cara tá muito gorda, senão fica ocupando a tela toda aí do celular. Fica mais de longe. Já não é dos mais bonitos, né? Aí tem essa Lindão, questão prejudicial, lindão. aí realmente é de matar. Pode falar, pode reconhecer, cara. Depois em off você reconhece, eu sei. Não, beleza. Como é que tá, meu avisar aqui, ó, aqui atrás aqui tem a pistola, tá? Mas ela tá no segundo plano, não tá apontado para minha cabeça, não. Tá? Ali atrás está o chapéu do Raul Gil. Aqui, ó, Atos Vulcão, o negócio do casamento, o quadrinho do casamento. Mas, pessoal, eu acabei de bater um papo com o Jaziel, que é deputado federal pelo Ceará, né? E agora aí o Cabo Júnior Amaral, de Minas Gerais, também do Grupo Direita Minas, parceiro indissociável do Bruno Engler, a bandeira Direita Minas aí. Um abraço a todo mundo da Direita Minas aí, os coordenadores que estão acompanhando agora, grandes responsáveis pelo endireitar de Minas Gerais nos últimos meses, nos últimos anos, mas, claro, liderado pela nossa figura maior aí na política, Jair Bolsonaro. Bacana demais. Júnior, passa para a gente um pouquinho, né, do cenário político. O que você tem visto aí com relação ao coronavírus, medidas do governo de combate ao coronavírus, situação em Minas Gerais, tem algum caso notório? Né? Porque no bate-papo com o Jaziel, a gente falou muito de liberdade religiosa, mas também tem a questão da liberdade das pessoas. Você, como policial federal, eu vi uma postagem sua do Moro falando que... Policial militar. Eu falei o quê? Federal? Desculpa. Federal. Policial militar. Então, um deputado federal com um policial militar. Isso aí, da bancada da bala, pronto. Isso. Mas passa pra gente um pouquinho como é que você está vendo essa questão das solturas aí dos presídios, né? E como é que está essa questão em Minas Gerais? Edu, não destoa muito, né, do resto do país. Minas Gerais foi o primeiro lugar onde o Tribunal de Justiça sinalizou uma flexibilização na soltura dos presos, né, do semiaberto. E a gente percebe também muitos municípios que estão tomando medidas muito radicais ainda, como o fechamento total da cidade. Acho que o próprio presidente comentou em live que algumas cidades colocaram barricadas na entrada e saída da cidade, impedindo qualquer tipo de trânsito, assim, sem o mínimo de bom senso. Não só pelas questões básicas, né, que vão afetar sim nossa economia, que é um fluxo básico ali dos moradores e de produtos, enfim, mas até mesmo sem pensar nas pessoas de risco também, que poderiam precisar de um socorro, enfim. Então, dificultando muito o trânsito. Claro, não é a maioria, foram poucas cidades, mas ainda que fosse uma, né, já traz um prejuízo enorme para aquela localidade. Tem, inclusive, a nota medíocre, podre, lá do prefeito de Tupaciguara, que eu recebi semana passada, atacando o governo e fazendo exatamente o discurso Folha de São Paulo. E, para minha surpresa, soube aí, não tenho certeza, que o prefeito de lá é oriundo da Polícia Militar, né? Uma vergonha a incompreensão com as pessoas da própria cidade que dependem da atividade econômica local. E o que eu percebo muito, Edu, é que quando se fala em a economia precisa ser preservada, a maioria, não vou dizer a maioria, mas grande parte das pessoas estão compreendendo a economia na questão macro, bolsa de valores, etc., mas não conseguem perceber como que o cidadão comum, o vendedor de água no sinal, ele está sendo prejudicado. O vendedor de queijo, a cabeleireira, o pintor que seja, as pessoas estão ficando com receio, inclusive, de levar uma mão de obra para dentro da sua casa, como essa questão de pintura, serviço de construção civil, que seja. Então está todo mundo sendo muito abalado com isso, mas há uma incompreensão, e infelizmente até às vezes de gente do nosso lado, né, que tem absorvido esse discurso, né, de isolamento total e absoluto. Eu estava na rua ontem em BH, saindo de uma reunião com o Bruno, pelo menos duas pessoas passaram diante do carro dizendo: vai para casa! Como se o ir para casa naquele momento fosse solucionar o problema do coronavírus e fosse impedir que a gente pudesse enfrentar uma situação ainda mais caótica, né? Como o próprio Osmar Terra tem falado muito bem, e tenho acompanhado bastante os seus discursos. O tratamento do vírus, a prevenção contra o vírus, não pode ser mais danosa do que o próprio vírus. Então, em Minas Gerais, né, voltando à pergunta inicial, não está destoando muito do restante do país. O governador Romeu Zema
eu, nesse caso, faço um ponto positivo a ele, que se recusou, inclusive, a assinar aquela carta, né, também esdrúxula, ao presidente Bolsonaro. Se não foi o único, foi um dos poucos, mas ainda assim, mantém um decreto que está dificultando a indústria, o comércio em Minas, mas, de qualquer forma, pelo que eu estou comparando com o estado vizinho, Rio e São Paulo, Minas Gerais ainda está numa condição um pouco melhor. Realmente, e o governador Romeu Zema sempre deixou aberto um diálogo com o presidente da República, né? Ele não vai nessa onda de Maria, vai com as outras, encabeçadas pelo governador Dória, que tem a sua intenção de se candidatar para presidente em 2022, mas já antecipa para 2020, no atual corrente ano, essa disputa eleitoral, infelizmente. Né? Então, parabéns ao governador Romeu Zema, que é do Novo. Verdade. Enfim, e você lembrou que... Permita-me aqui falar que o governador de Minas é muito maior que João Amoedo, e aí a opinião minha, tá? Júnior Amaral, inclusive está destoando no partido. Partido Novo, não vou dizer nas demais pautas, mas alguns dos seus integrantes nesse momento, inclusive o próprio deputado de Minas, que se diz liberal, fazendo um discurso totalmente estatista, totalmente pelo controle do Estado absoluto nesses momentos. Fez uma publicação agora há pouco, atacando o presidente pela questão do vídeo lá da Ceasa, que realmente não está tão vazio nos momentos de pico, mas sim reduziu muito. Eu moro próximo ao Ceasa, eu moro a 2 quilômetros do Ceasa, tenho contato com vários vizinhos que trabalham lá, que já estão sendo muito prejudicados. Então, independente se o vídeo do presidente, que o presidente postou há pouco, só me engano hoje cedo, mas me parece que ele apagou, porque foi informado que seria o vídeo que ele mostrou, não seria um horário de pico mesmo, né? Para quem não está entendendo do que eu estou falando, é o seguinte: o Ceasa é a central de abastecimento do Estado, onde diversos produtores do Estado inteiro levam a sua produção e lá é comercializada. Então foi divulgado ontem um vídeo onde um cidadão ele mostra a Ceasa vazia. Mas o Ceasa mesmo, quando chega mais ao final da tarde, após as 3 da tarde, às 15 horas, ele diminui mesmo muito o movimento. Mas mesmo sendo nesse horário, o vídeo que foi filmado mostra sim, se comparado a outro momento no mesmo horário, que há uma redução e que pessoas estão sofrendo com isso. E aí até isso usam para atacar o presidente, porque postou um vídeo, porque o Ceasa está vazio, mas era um outro horário, enfim. Tudo quer se direcionar para atacar a figura de Jair Bolsonaro. Eu nunca vi tanta torcida para uma doença como a gente está vendo agora no nosso país. Cada morte sendo tratada como praticamente um documentário, né, como foi feito no Fantástico, e nas entrelinhas, direcionando a culpa para esse alerta, né, do presidente, para que nós não podemos fazer um isolamento irresponsável, prejudicando os brasileiros em outra coisa que será ainda muito pior. Uhum. Voltando aqui, o Partido Novo é um partido que tem uma pauta econômica muito forte. Eu concordo com a esmagadoríssima maioria das pautas econômicas levantadas pelo Novo. Elas vão naquela linha liberal, né, de menos intervenção estatal e etc. Mas realmente o que a gente está vendo durante essa pandemia são de pessoas, e aí eu já não estou mais falando do Novo, tá? São de pessoas se aproveitando dessa situação de calamidade para colocar adiante as suas pautas políticas que não são referendadas, que não são, né, corroboradas pela maioria da população, como, por exemplo, esse desencarceramento em massa. As pessoas se perguntam, ora, se as autoridades estão falando para ficar em casa, como é que eles estão soltando os presos? E isso sem demonstrar nenhuma epidemia localizada dentro de presídio. Eu ainda não vi nenhum presidiário com coronavírus. Eu ainda não vi nenhum presídio infestado de Covid-19. No entanto, uma das primeiras medidas que tribunais, né, e outros órgãos da justiça estão querendo colocar adiante é de soltar o preso. E se lixam para o resto da sociedade. No vídeo do Moro, que o Cabo Júnior Amaral compartilhou, salvo engano, ontem, ele fala exatamente isso. Falou, olha, o Moro diz, soltaram um cara, em menos de uma semana pegaram um cara com 126 quilos de cocaína, uns 7 quilos de crack, não sei, meia dúzia de fuzis, uma submetralhadora, 5.500 munições para fuzil, enfim. Será que era o caso mesmo soltar essa pessoa? Será que não conseguiria perceber que o risco para a sociedade seria muito mais elevado do que qualquer outra medida? Será que não dava para manter esse preso, já que estão tão preocupados ele pegar corona? Coloca ele numa solitária, sabe? Faz um revezamento diferente no banho de sol no pátio, enfim. Se explodam mesmo, porque a gente não pode falar se exploda para a maioria da sociedade. Aqui fora a gente já está sofrendo. Agora, vai colocar bandido para sofrer junto com a sociedade? Sob qual argumento?
Quem é que está pedindo isso? Então, realmente, é um absurdo. Né? É um absurdo. Eu ontem, Cabo Júnior, entrei com um projeto como coautor, tá? A autoria do projeto é do policial federal, esse sim, Sanderson, que é do Rio Grande do Sul, em que ele proíbe esse tipo de soltura indiscriminada, né? A soltura de presos em massas, como medida embasada no coronavírus. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Desculpa, Júnior. Não, disse que eu também sou coautor do projeto dele. Entrou com assinei semana passada com ele. Bacana Sim, demais. E realmente isso daí é um absurdo. A gente está vendo que quem controla a força, por exemplo, quem controla a polícia militar, quem controla uma guarda municipal, governadores, prefeitos, etc., estão dando ordens absurdas. Absurdas. Né? A gente está vendo cenas de pessoas na praia sendo presas. A gente está vendo eu vi a cena de uma senhora que estava falando, olha, o coronavírus ele se dissemina mais facilmente no frio. É por isso que agora a Europa, que está saindo do inverno, está tendo uma disseminação maior do corona. Aqui no Brasil vai ficar pior quando o inverno vier para cá, que aí o vírus vai se disseminar de uma maneira mais rápida. Mas o pico não vai ser agora. A gente tem que tomar essa atitude forte do confinamento um pouquinho mais adiante. Enfim, ela estava mostrando os seus argumentos e simplesmente ela foi presa. Presa por expressar a sua opinião publicamente. Então, assim, a gente não pode permitir calado que esse tipo de coisa ocorra e vai chegar uma hora que, se isso daí continuar, a revolta da sociedade vai estar acima daquele risco que ela vê com a prisão dele próprio. Quando isso acontecer, né, é um problema que a gente não quer que aconteça, pelo amor de Deus, tá? Que a gente torce para que não aconteça. Mas se isso daí acontecer, vai estar um caos. Né? Vai ser a quebra do contrato social, a quebra do senso de autoridade. E ninguém quer que isso aconteça. Então a gente pede muita serenidade aos governadores, aos prefeitos, para não se deixar levar pelo pânico e pela histeria. Né? O Jair Bolsonaro tem falado isso com frequência. Anteontem, o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ressaltou a mesma coisa. Falou, olha, gente, vamos prestar atenção na questão econômica, que é o que o Cabo Júnior Amaral acabou de falar. Não é o cara que está na bolsa, não é o banqueiro, não é isso não, gente. Economia é o cara que está no sinal, é o vendedor de picolé, é o vendedor de churrasquinho, é a diarista que já não tem mais casa para fazer diária. Esse pessoal não vai ter alimento para sempre. E tampouco você que está em casa e tem dinheiro, se o confinamento for ad eterno, ou como estão falando por aí, como querem, né, até agosto, se isso ocorrer, você vai pegar o seu dinheiro e vai usar de papel higiênico, porque não vai ter mais alimento para comprar no mercado. Então, não existe uma equação matemática exata para dizer o confinamento vai até aqui ou a economia vai até ali. É ir aos poucos, mas tentando, né, de lado a lado, evitar o máximo de prejuízo para que a gente consiga, nos nossos hospitais, atender as pessoas que estão doentes com o coronavírus sem quebrar o Estado. Essa equação que tem que ser feita, ela é muito difícil. E voltando aqui, Cabo Júnior, você falou da live do presidente, ele alertou que no Rio de Janeiro, que é o local de origem do mandato dele como deputado federal, a maioria das pessoas, dos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, alguns médicos também, a maioria deles moram na Baixada Fluminense. Então tem que pegar um ônibus intermunicipal para chegar até o hospital, que é o local de trabalho deles. Se os prefeitos fecharem essa conexão, não vai ter mais médico no hospital. Então não é possível que a irracionalidade tome conta a esse ponto, né, Júnior? E uma coisa que você falou aí, né, sobre esse equilíbrio, né, que é necessário buscar, é impressionante como que as pessoas tomaram uma compreensão errada do alerta do presidente. Não existem só dois caminhos, né? Não é só isola todo mundo e deixa a economia se ferrar, ou solta todo mundo e deixa a saúde se ferrar. Não é isso. O presidente fez o alerta e várias outras autoridades, vários pesquisadores, vários cientistas, inclusive, infectologistas, inclusive, melhor dizendo, estão afirmando que dá para buscar um equilíbrio. Não é ignorar os procedimentos necessários para poder evitar que o vírus te contagie. Mas só que
É possível você continuar, aí eu vou dizer não de todas as pessoas, é claro, é possível você focar grupo de risco, idosos, etc., e voltar gradualmente às atividades, tomando os cuidados necessários, como um distanciamento corporal, a higienização completa das mãos. Ninguém está dispensando esse tipo de cuidado. Mas ao que se fala na imprensa, e sempre tenta colocar no imaginário das pessoas, é como se nós, presidentes, como se nós, que nos posicionamos por essa flexibilização, estivéssemos nos lixando para isso, que não é. Isso é uma grande mentira. E a gente não pode se omitir nesse momento. A gente precisa se manifestar assim nas redes sociais, por exemplo, dizendo que nós estamos buscando o equilíbrio e não a indiferença total com os cuidados. Não é isso. Um outro assunto do que eu queria que, de repente, você puder comentar, é claro, é sobre as iniciativas do próprio Congresso. É muito fácil a gente chegar aqui e votar novas despesas para a União, novas despesas para o Executivo, mas e a contribuição da própria Câmara, a contribuição de fato para cortar na própria carne. E eu quero levantar, sim, a discussão hoje, principalmente, aproveitando que eu estou aqui no Congresso, para a gente poder levantar essa pressão para que o Congresso compreenda a necessidade. Compreender a necessidade, eles compreendem sim, os deputados aqui compreendem, mas que eles possam compreender também que ninguém vai aceitar calado se não cortar na própria carne. E o direcionamento do fundo eleitoral é algo muito evidente, é muito necessário. E é um valor alto para poder para a gente conseguir já dar mais um impacto, né, contra esse avançar do vírus e para poder também estruturar o nosso sistema de saúde. Vamos fazer isso? Será, né, que os nossos líderes aqui no Congresso vão compreender essa necessidade publicamente, vão se dispor nesse sentido? Porque é muito fácil a gente simplesmente votar novos gastos aqui para poder combater o vírus, etc. Mas estou segurando o meu. Estou segurando aqui o nosso fundão eleitoral, estou segurando aqui para que o meu projeto de poder seja inabalado. E ainda falando sobre o projeto de poder, o prefeito de Belo Horizonte também tem feito declarações pífias, principalmente essa semana, contra o governo Bolsonaro e agora atacando também as pessoas que estão se manifestando. Ele chegou a dizer, salvo engano, anteontem, numa entrevista com a Record, e aí eu estou falando do prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte, que os patriotas aí que estão enrolando, fazendo a bandeira do Brasil de capa de super-homem, são os grandes idiotas nesse momento. Ele está chamando as pessoas que estão clamando pelo retorno, ainda que gradual, né, das atividades, chamando de idiota, chamando patriotas de idiota. E aí na sequência, ele anunciou que vai distribuir 20 milhões em cestas básicas para as pessoas. Ou seja, estrangula a pessoa que está ali precisando de buscar o seu ganha-pão diário, e eu estou falando sim das pessoas pobres, estrangula para que ele possa ter dificuldade, possa passar fome, e chega, semanas depois, com as cestas básicas. 20 milhões em cestas básicas, faltando aí aproximadamente 6 meses para a campanha eleitoral. Para cima de mim, Calil, para cima do povo brasileiro fazer uma palhaçada dessa, é evidente que isso é uma política eleitoreira, que você está pensando no próprio umbigo, que as pessoas possam depender ainda mais do Estado. Cheguem no fundo do poço para depender do Estado, e aí nade de braçada, né, na campanha de 2020. Isso é covardia. Graças a Deus a gente tem internet para falar isso, porque se a gente estivesse na televisão, de repente, algum canal de televisão já está falando, né? Corta, corta, corta! Né? Como vocês viram lá com o médico que estava dando argumentos indo na mesma linha do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso que você falou, Júnior, é muito sério. Cuba começou com essa questão de usar a fome como instrumento político e foi copiado pelo Maduro na Venezuela. Na Venezuela, você só se alimenta se você tiver um cartãozinho chamado Tarjeta de la Pátria. É uma espécie de cartão do Bolsa Família, né? Como não tem mais comida no mercado, você só recebe comida. O governo controla toda a distribuição de comida e você só recebe comida se você sair para manifestar a favor do governo, se você votar no Maduro, porque lá a eleição não é secreta, eles vendem as listas com as pessoas que já votaram, não votaram, em quem votaram nas ruas, livremente. Então é o uso da fome como instrumento político, uma coisa que a gente tem que estar com os olhos abertos. Mas, Cabo Júnior, voltando aqui à questão que você falou do fundão, né? Olha só, o próprio Partido Novo tem um projeto mais antigo de direcionamento do fundão eleitoral, né? E aí a gente está falando, permitam-me ser técnico, a gente não está falando do fundo partidário, a gente está falando desse fundão de 2 bi, que foi criado por lei, se não me engano, em 2017. O Novo tem um projeto para que esse fundão ele possa ser revertido para saúde, educação, enfim, para outras áreas, e não somente eleitoral, porque hoje o partido ele é obrigado a utilizar
esse dinheiro na eleição. Se não utilizar na eleição, ele volta ou para o Tesouro Nacional ou para um fundo para os demais partidos. Depois a Carla Zambelli ela apresentou um projeto de lei tratando especificamente da pandemia, para pegar esse dinheiro do fundão para aplicar no combate ao coronavírus. Na sequência, eu também entrei com... O da Carla Zambelli, só me engano, ele também abrange o fundo partidário. Tá? Só para... Excelente. Mais amplo ainda, abrange o fundo partidário. Opa, melhor ainda. E o meu estava falando do dinheiro e da possibilidade de não só você destinar para o Fundo Nacional de Saúde, né, que vai, obviamente, ser destinado para o combate ao coronavírus, mas como também diretamente para as santas casas e hospitais filantrópicos. Por que diretamente? Porque ele não passa pelo Ministério, então é menos burocracia. É um dinheiro que chega mais rápido aos hospitais. Lembrando que as santas casas, a esmagadora maioria delas, atendem majoritariamente através do SUS, ou seja, atende as pessoas que chegam lá, saúde pública. Só que esses projetos, eles, curiosamente, têm grande apoio popular, mas não são apreciados dentro do Congresso Nacional, né? Eu acho que a gente tem, não só pensando na parte financeira, que a gente está falando aqui de alguns bilhões, mas também tem um conteúdo moral que o Cabo Júnior falou. De você dar o exemplo. Nós, autoridades, não podemos exigir que o povo se sacrifique enquanto nós temos resguardado todos os nossos benefícios, como se nada tivesse acontecendo. Eu apresentei ontem também, Cabo Júnior, um projeto de lei para que toda aquela verba indenizatória, que muitos chamam de verba de gabinete, né? Tecnicamente, verba de gabinete é para pagar assessor, tá? Verba indenizatória é aquela que entra quando você pede ressarcimento de voo e de outros gastos referentes à sua atividade parlamentar. Então, é essa verba aqui que eu estou falando, tá? A verba indenizatória. Apresentei um projeto, porque muitas das vezes, normalmente, o deputado ele não gasta toda a verba que ele tem direito. Então, fica sobrando. O meu projeto de lei vai no sentido de pegar esse montante acumulado e destinar já para o fundo de saúde. Bem como pegar 70% dos próximos 4 meses dessa verba e destinar para os fundos de saúde. A gente poderia discutir até uma redução salarial. Por que não? A título de exemplo, a título de moral. Pega 10%, 20% que seja. E se a coisa piorar, a gente faz de novo. A gente tenta ver outras maneiras. Mas, enfim, o Congresso ele faz, às vezes, um bom trabalho, mas não se preocupa com essas pautas que têm grande apoio popular. Eu fico pensando assim, na possibilidade ímpar que eles têm nesse momento, digo eles, principalmente os líderes, né, aqui no Congresso, de assumir para si alguma credibilidade junto à população. E será que as pessoas não vão enxergar isso? É evidente que vão enxergar, mesmo quem não está completamente do nosso lado. É muito evidente a tentativa de anular o poder do executivo. Então, deveriam, pelo menos nesse momento, ouvir, dar ressonância às vozes das pessoas nas ruas, da população. E por isso eu insisto, né, no assunto do fundo eleitoral. Como você bem falou, além da questão financeira, que 2 bilhões de reais é muita grana, é moral, é uma questão moral, simbólica também, para mostrar à população, não, nós compreendemos o momento, nós vamos cortar na própria carne. E agora ainda vem essa proposta também, na minha visão esdrúxula, né, de fazer esse conselho. Tem uma pior ainda que não sei de quem, deve ser da facção vermelha, que querem fazer um conselho de ex-presidentes. Pelo amor de Deus, piada pronta. Estou de sacanagem. Então, rouba nós de novo, Dilma. Por favor, estou com saudade de ser roubado. Faz mais um rombozinho no Postales. Ferra com a vida do carteiro, que ganha nem 2 mil reais por mês, às vezes, 3 mil reais, nem isso. Ferra com ele de novo. Ferra com o cara que está tirando petróleo. Ferra com o Previ, com o Postales, com o FUNCEF da Caixa Econômica Federal. Assalta de novo. Paga de novo os deputados com mensalão para eles votarem compra outra quiserem. Enfim, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que estar vigilante o tempo todo, né? E muitas pessoas me falam assim, pô, Júnior, mas a gente colocou vocês lá porque as coisas não mudam. Pessoal, são 513. Já há, sim, uma força de enfrentamento. Mas ainda traíras no meio do caminho ainda aí. Tem também, que inclusive são piores do que os vermelhos, porque os vermelhos são inimigos declarados, né? E a gente estava do lado de pessoas que eram inimigas não declaradas, né? Mas acredito que foi um processo, né? Agora, sobre as questões dos traíras. Foi um processo.
para que a gente não caia em novos erros de eleger ator pornô, enfim, de conseguir compreender um pouco do contexto, até mesmo de vida das pessoas, antes de trazê-las para cá. Mas eu estou esperançoso, Edu. Acho que esse momento que a gente está passando é a transição. Esse chororô, muito dele é parte de gente que está vendo a teta secar mesmo. Eu costumo dizer que é um ditado lá da cidade do meu pai, lá que eu ouvi uma vez, lá em Perdigão, que os leitãozinhos, quando estão novos, eles choram muito mesmo na hora do desmame, porque é um processo doloroso. Então a gente vai enfrentar isso com essa corda que está aí também, vão chorar bastante. A imprensa, grande parte dela, né, repito, ainda está resistente em aceitar que aqueles rios de dinheiro acabaram. Não vai mais não vai mais usufruir do dinheiro público da maneira que era em outros governos, mas sim agora de uma forma justa, equilibrada em relação à participação do governo na propaganda, mas não de maneira exacerbada, que na verdade serviu por muito tempo para comprar opinião, coisa que o governo de São Paulo está fazendo agora, né? Vide Playmobil e etc. Mas, como eu disse, a gente está passando por esse processo doloroso, mas eu acredito que eleição após eleição, a gente vai ter sim uma purificação e mais conscientização das pessoas também para encher esse ambiente aqui de pessoas com boas intenções que de fato correspondam às expectativas e às esperanças das pessoas que estão lá na rua, e não apenas só na campanha, né, como na hora da promessa. Perfeito, Bruno. E finalizando aqui, né? Júnior. Confundi com o Bruno. O Bruno é parecido, vocês estão gordinhos igual aí. O Bruno é 82 quilos mais pesado do que eu 82? E infinitamente mais feio. 82 quilos mais pesado que eu. E muito mais feio também. Caraca, então ele é quase acima do meu peso com o seu peso. Isso, ele é muito pesado. Ele não tá encontrando mais camisa em loja, não. Tá mandando fazer agora com um edredom de casal da casa dele. Mas ele tá batalhando muito lá também. O Bruno, que tem sido uma satisfação para mim. Cada dia mais orgulho de ter feito dobradinho com esse garoto lá, porque tem um futuro brilhante pela frente e tá carregando nas costas lá a direita, né, na Assembleia de Minas. Então deixa um abraço para ele também. Lembrar que o deputado estadual Bruno Engler, né, que eu sigo nas redes sociais, se você puder seguir também, vale a pena. Eu lembrei aqui do pessoal, aqui eu estava vendo algumas pessoas botando focinho de porco, né, comentando Pepa, lembrei da Pepa, uma delas a Roberta Lopes, beijão, Roberta. E isso me lembrou do Bruno Engler, que quando teve aquela trairagem da Pepa, né, ele falou, poxa, a gente aqui gordinho, constrói a imagem para o gordinho ser um cara feliz, o gordinho ser lembrado como um cara alegre, engraçado. Aí vai a Pepa, dá essa trairagem aí, joga tudo por água abaixo, poxa. Nem todo gordo é legal. Tá vendo? Tem as exceções também. Mas encaminhando para o final aqui, Cabo Júnior, antes de passar a palavra para suas considerações finais, né? A gente está passando no Brasil a todo momento por um processo de amadurecimento político. Depois de 2013, quando nós conseguimos perceber que não existia o monopólio das ruas da esquerda, depois de 2016, quando a gente conseguiu fazer o impeachment da presidente mais corrupta do planeta Terra, sem quebrar nenhuma janela, depois de eleger quase que exclusivamente na internet e quebrar o monopólio da imprensa, da grande imprensa, elegendo Jair Bolsonaro, agora a gente está se dando conta que não adianta só eleger o presidente, a gente tem que ter atenção e olhar para o Congresso Nacional. Graças a Deus a situação não é eterna e a cada 4 anos a gente pode oxigenar o Congresso Nacional com outras pessoas. Então, interesse-se pela política, entre, né, na política por dentro, você vai ver o quanto sofrido que é essa vida aqui também. Obviamente, temos um salário bom, não estou reclamando disso, tá? Existe verba de gabinete, um monte de coisa, mas a todo momento a sua vida está sendo julgada por outras pessoas. Você acha que Jair Bolsonaro deturpando tudo que ele fala? É óbvio que não. Mas eu nunca vi também pessoas fazerem grandes coisas e ajudarem o povo se mantendo no conforto de casa. Então, o meu conselho para você é se interesse por política, né? Participe disso e desliga a sua televisão, senão você vai enlouquecer com tanta notícia sobre o coronavírus. Daqui a pouco estão fazendo até entrevista aí com o vírus e você acaba se emprenhando pelos ouvidos. Júnior, palavra contigo antes de encerrar. Não, pegar gancho aí nessa sua
nesse seu convite, né, às pessoas, né, se interessem mais por política, se envolvam, também reforçar nesse sentido. A gente percebe um vácuo de pessoas conservadoras no meio político, mas acima de qualquer coisa, né, além de conservadoras, que tenham de fato boa intenção. Então, principalmente aos mineiros, né, nessa live, mas claro, a todos no Brasil, vamos ocupar esses espaços, né, começando sim pela vereança que vem aí esse ano. A gente precisa de tomar esses lugares de pessoas lá pro Caporeso, lá em Uberlândia, que tá... Voltou? Voltou agora. Então, que nesse momento é a hora da gente ocupar esses espaços e juntos, né, a gente poder colocar, como eu sempre falo, de vez o Brasil acima de tudo. Não é fácil, é um passo cada vez, mas a gente consegue sim. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que assistiram. Mandar um abraço especial aqui para algumas pessoas que eu vi comentando. O Nicolas com K, Nicolas Ferreira, que faz parte de Direito a Minas também. Sigo, gosto muito, fiz uma live com ele outro dia. Roberta Lopes, Direito a Minas. Capitão Bruno Matos, com 2 T's. Também sigo nas redes sociais. Policial Militar do Estado de São Paulo, manda muito bem nas redes. Né? Ao Pugliese e a todos vocês que nos assistiram agora. Um abraço e para o Júnior até daqui a pouco na sessão virtual da Câmara. Fiquem com Deus. Tamo junto. Isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez, Roberta, Marcos Adriano Melo, Hudson Vaqueiro, Berenice Ferreira, Camille Costa 3766, Eliane Santos 8654, Samuel Santos, Maria Neves, estamos com vocês, obrigado. Tânia Schuster, amém, obrigado, Tânia. Valeu, capitão, um abraço para o senhor, comanda o senhor aí. A Mauri 885, enfim, pessoal, Belém Cristina, obrigado pela força de vocês e fiquem com Deus, até a próxima live.